Irmãos, deixem suas Bíblias abertas no capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas eu quero começar a nossa reflexão de hoje pensando numa expressão muito comum, em algo que nós fazemos muito comumente, que é o fato ou o ato de darmos rótulos às coisas, às pessoas. Isso é uma prática comum e não obrigatoriamente ela precisa ser pecaminosa. Não é nenhum absurdo nós, de uma maneira respeitosa, identificarmos as coisas por alguns rótulos. Não há nenhuma normalidade disso ou nisso, a menos que a intenção, obviamente, seja ofender, que a intenção seja humilhar, ferir, e acho que nem vou cogitar esta ideia aqui, não é nesse sentido que eu estou falando sobre rótulo agora. Mas nesse capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos encontrar vários rótulos, várias identificações. E uma identificação ou um rótulo em especial é motivo de muita controvérsia. Talvez a melhor palavra para definir isso seria má compreensão do que significa este rótulo neste texto. Tá? Deixa bem claro, neste texto. Estaremos lendo 1 Coríntios 3, versos de 1 a 3. E esse rótulo é crente carnal. Uma expressão que a gente fala até dá uma doída, né? Carnal. Primeira coisa que vem à cabeça talvez seja assim: eu não sou, não vai falar de mim hoje. Não é assim? Eu sou espiritual. Amém. Eu fico muito feliz que todos nós sejamos crentes espirituais, pelo menos a maior parte do tempo. Desejo isso intensamente. Mas essa dura identificação que nos faz ter um certo repúdio imediato a esse rótulo, mas de acordo com o nosso texto que nós vamos pensar hoje, irmãos, esse rótulo pode em algum momento também nos identificar. Falamos um pouco disso aqui na EBD. Por isso nós precisamos compreender corretamente o que significa esse rótulo aqui nesse texto, para que possamos tomar atitudes bíblicas, conscientes, deliberadas, ativas, contra esta situação, para que nós possamos superá-la ou vencê-la. Mas aqui em 1 Coríntios, o motivo principal do apóstolo Paulo colocar nos 4 primeiros capítulos de 1 Coríntios esse tema que vai falar sobre divisões, nos 4 primeiros capítulos, é uma coisa que chama atenção pelo volume, é porque aqueles crentes lá começaram a olhar para Paulo e para a mensagem que Paulo pregava como uma coisa simplista. Falamos disso no capítulo 2. Os crentes começaram, então, a se julgar muito maduros ou espirituais, e aquela mensagem que Paulo insistentemente pregava no capítulo 2, verso 2, Paulo diz: não me importa falar com erudição. Se é para ser erudito, eu sou tanto quanto qualquer um desses que estão pensadores aí desses dias, que vocês estão admirando tanto a cultura humana, a eloquência, a sabedoria humana. Não me importa falar como eles, eu vou falar aquilo que é importante, aquilo que vocês precisam, e para mim é o mais do que suficiente. Eu vou falar sobre o Cristo crucificado. Lembram disso? Capítulo 2, verso 2? E Paulo tinha tudo para falar com tanta erudição quanto qualquer outro daquele tempo. Mas aquele tipo de mensagem não empolgava aquelas pessoas. Não dava status para quem ouvia ou se sujeitava àquela mensagem. Eles queriam ser seguidores dos grandes, Apolo, Paulo, Cristo, Cefas. Eles queriam ser identificados como os caras que estavam ali no top do conhecimento e da cultura daqueles dias. E Cristo também, como eu já disse naquela mensagem, não era o Cristo crucificado, mas era o Cristo popstar. Esse que eles queriam.
O fato é que os coríntios estavam atraídos pela sabedoria humana naquele contexto e naqueles dias. A desculpa deles, então, para dizer que Paulo não se adequava àquele padrão estabelecido pela elite cultural daquela época eram os métodos de Paulo, era a mensagem de Paulo que não atendia à ansiedade emocional daquelas pessoas. Essa mensagem repetida, e é Cristo, e é Cristo. Resumindo, eles tiraram das costas deles a responsabilidade pelo fracasso espiritual deles e jogaram toda a responsabilidade, então, sobre Paulo. Paulo que é o problema. É a mensagem que Paulo prega que não nos atrai. O fato é que eles estão completamente errados, e Paulo já diz isso no verso 6 do capítulo 2, quando ele diz que nós falamos, ou eu falo, eu creio que a mensagem dos apóstolos, e aquela que eu prego para vocês, eu prego para quem já tem maturidade no meio de vocês. Eu não prego realmente para todos, porque nem todos vão compreender a mensagem da cruz. Mas eu prego para aqueles que já têm maturidade, conforme o verso 6 do capítulo 2. Então, agora Paulo diz aos imaturos coríntios, a razão, então, porque ele não fala palavras de sabedoria para aquele grupo, e o motivo é que eles são carnais. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1 ao 4, e depois vamos orar. Como eu disse há pouco, e também disse lá quando falamos no capítulo 2, na última mensagem que eu preguei aqui, 2 ou 3 domingos atrás, os crentes coríntios estavam achando os métodos e o conteúdo da mensagem de Paulo, aquilo que ele vinha pregando, simples demais. Muito banal, muito repetitivo. Cristo crucificado, Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Que mais? Irmãos, não que o apóstolo Paulo, como já disse também, fosse incapaz de ir mais fundo, até mesmo na própria sabedoria popular daqueles dias. Paulo tinha tudo para bater papo bem claro e no mesmo nível no Areópago, como, por exemplo, seus contemporâneos Sócrates, Platão e outros, que eram contemporâneos, estavam no Areópago, nas grandes discussões filosóficas daqueles dias. Paulo tinha perfeitamente condições de discutir a filosofia daqueles dias, como plenamente apresentar, com toda clareza, simplicidade e profundidade, as verdades que envolviam o Evangelho. Mas o problema é que os seus ouvintes ou leitores ali, Paulo os identifica como carnais. Então o apóstolo Paulo deve lidar com eles da forma mais básica e elementar. Por quê? Porque no verso 1 diz que eles são como meninos. Olha o que diz na metade para o fim do verso 1. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, da agora em diante, mas como carnais, vírgula, como a crianças, numa perspectiva, numa comparação, como crianças em Cristo. Ou seja, eles são crentes, mas que não saíram ainda do jardim de infância espiritual, mas se vangloriavam como se fossem pós-graduados, se achavam, mas não tinham saído do jardim de infância. O que Paulo quer dizer, então, com essa tão enfática afirmação? Veremos isso em três fases. Em termos gerais, o crente carnal é a pessoa que os pensamentos e as ações são motivadas
apenas pelas paixões, pelos desejos e pelas emoções. Essa é a pessoa que um dia creu no Senhor Jesus Cristo, mas não caminhou na fé e desenvolve a sua vida cristã de uma forma social, de uma forma descompromissada, não nega seu envolvimento com a igreja, nem que seja meramente presencial, se identifica como espiritual ou maduro por causa talvez de antiguidade naquele meio, mas na verdade vive motivado pelas suas paixões, pelas suas emoções, pelos seus impulsos. Por outro lado, o crente espiritual é aquele que as atitudes, pensamentos e ações são direcionados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, pelo um relacionamento com Deus e as coisas do Senhor. Em nosso texto, esse crente carnal, ele, por ter um dia aceito a Cristo como Salvador, ele tem o Espírito Santo. Mas ele constantemente entristece o Espírito Santo, como vemos o apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses, e constantemente cede aos desejos das suas paixões ou da sua própria vontade ou carne. Às vezes pode ser até difícil distinguir esta pessoa de um não salvo. Um não salvo, ele se encaixa naquele crente carnal que o apóstolo Paulo identifica em Gálatas 5, versos 19 e 20, que produz aqueles frutos terríveis da carne. Ele não tem nada de Deus para produzir alguma coisa que venha do próprio Deus. Ele não tem o Espírito de Deus, ele não tem o caráter de Deus, ele não pode expressar porque ele não é uma pessoa convertida. Esse outro crente de 1 Coríntios 3, ele tem tudo o que precisa para refletir um homem, uma pessoa, uma mulher, salva por Jesus Cristo, mas ele entristece o espírito e inclina muito mais para seus próprios interesses, como vimos aqui mais cedo, seu próprio egoísmo do que realmente aquilo que ele sabe. Lá quando fica em silêncio, quieto, no tempo dele, talvez de pouca reflexão, porque geralmente essa pessoa, esse perfil de pessoa, não é de refletir muito, porque aí pensa no seu próprio pecado e dá dor de barriga e muda de ideia e vai fazer outra coisa. Então a diferença entre um crente carnal salvo e um ser humano natural é que o primeiro, o crente carnal, ele tem todos os meios. Ele é crente, sim, ele um dia confessou Jesus como Salvador, ele tem o Espírito Santo de Deus, ele tem as capacitações que Deus deu aos seus para poder viver uma vida obediente, de temor ao Senhor, para viver uma vida piedosa. Enquanto esse outro ser humano natural, ele não tem nada disso. E é muito fácil a gente relacionar, se você pensar um pouquinho no capítulo 1, quando eu comecei a série aqui aos Coríntios, nós temos aqui o porquê que o apóstolo Paulo faz essa afirmação. No capítulo 1, nos versos 2, 5 e 7, nós vemos que aqueles crentes, você deve lembrar que eu disse aqui, como é que pode o apóstolo Paulo passar aquela primeira parte toda do capítulo 1 dando graças a Deus por aquele monte de cabeça de abóbora da igreja de Corinto? Lembram disso? Aquele povo que não dava um resultado positivo de uma vida cristã autêntica. Paulo dizia assim, eu dou graças a Deus, por quê? Eu dou graças a Deus pelos santificados em Jesus Cristo, chamados para serem santos, porque é Deus quem salva, e Deus não salva ninguém por merecimento. Deus salva pecadores, para não continuarem naquele estado miserável, sem Cristo. Mas Deus salva os que não merecem mesmo. O apóstolo Paulo dá graças no verso 5, porque nele, em Cristo, aqueles homens foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Eles receberam da parte de Deus tudo o que precisavam. Não lhes faltava nada para tomarem decisões espirituais.
Não lhes faltava nada para tomarem decisões que os conformassem com Cristo Jesus e com a sua palavra. Como diz o verso 7, de modo que não lhes faltava nenhuma capacitação espiritual. Isso difere esse grupo do crente natural, do ser humano natural, da pessoa não convertida, porque ela não tem nada disso. Então vimos aqui uma primeira distinção. Esse crente carnal de 1 Coríntios capítulo 3, versos 1 a 3, ele é uma pessoa que um dia teve encontro com o Senhor. E isso o difere daquela pessoa que não teve, aquele então que chamamos de um ser humano natural, que vive segundo seus próprios impulsos, sem nenhum tipo de influência ou capacitação dada por Deus para agir diferente. Mas o texto também nos diz que esse crente carnal, ele tem a maturidade de uma criança. A palavra mais literal aqui seria menino, infante. O problema aqui, irmãos, não está no fato de uma criança, de um menino, no sentido de um infante, agir como uma criança, enquanto criança, é óbvio. O problema está no fato de que aqueles crentes que foram salvos pela graça e receberam da parte de Deus tudo o que precisavam para uma vida de luta contra o pecado, de discernimento espiritual, de busca por uma vida santificada e de crescimento, eles não queriam crescer. Eles ficaram naquela realidade de meninos. Os crentes recém-nascidos têm suas necessidades naturais. Mas, obviamente, eles têm também muitas capacidades. Um crente novo na fé, um recém-nascido espiritual, ele não somente é novo, não tem maturidade, ele não caminhou ainda na vida cristã para ter a maturidade natural de quem tem caminhado num processo de crescimento. Mas ele recebeu do Senhor tudo o que precisa para este momento tão especial do novo nascimento. E para continuar nesse processo também de crescimento. Nós sabemos que os novos convertidos muitas vezes nos deixam envergonhados. Esses que nasceram na fé há pouco, bebês espirituais, é muito comum eles terem zelo pelos perdidos, desejarem levar o evangelho àquelas pessoas que não têm, porque eles têm a plena consciência, eles sabem muito bem de onde eles foram tirados. Está muito fresco na cabeça deles, aonde eles estavam, o que representava a vida dessas pessoas sem Deus, e agora, pela graça de Deus, os genuinamente salvos, a compreensão dessa graça soberana, deste amor inexplicável, nos dando vida, perdão de pecados e alegria da eternidade com Deus. Essas pessoas, elas querem naturalmente compartilhar a sua fé e fazem isso corajosamente. Essas pessoas têm fome da palavra. Então, eles não têm apenas incapacidades. Não, eles têm muitas capacidades. E colocam muitos que tecnicamente são os maduros envergonhados. E se continuarem crescendo, serão bênçãos na vida dos outros, crentes e não crentes evangelizados por eles. Então, Paulo não é um crítico dos coríntios porque eles são imaturos. Não é essa a proposta de Paulo. A crítica que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é porque eles insistem em permanecer crianças. Irmãos, e esse é o ponto. Como é perceptível uma pessoa que foi salva, recebeu todo o que precisa da parte de Deus para crescer na graça, no conhecimento das coisas do Senhor, ser bênção para as pessoas ao seu redor, crentes e não crentes.
E a pessoa simplesmente decide que não quer isso. Quer ficar lá eternamente no seu jardim de infância espiritual. É isso que o apóstolo Paulo está fortemente criticando. Irmão, quando uma criança, um filho nosso, imagina, a gente tem nossos filhos lá, e os nossos filhos, o que a gente espera que aconteça com os nossos filhos quando nascem? Que eles cresçam. Ninguém quer ficar com o filho para sempre pequenininho. Alguns querem, né? Eu não queria não, eu queria que meus crescessem. É uma bênção, pequenininho, mas é uma bênção quando cresce também. Né? Então, não crescer, irmãos, é uma normalidade. O normal é crescer. Concordam comigo? Então, um crente que não deseja crescer, ele está numa anormalidade, sem dúvida alguma. Aquele que deliberadamente decide permanecer imaturo, ele está pecando. Cresça. Vamos nesse. Verdade. Eu estou. Cristo Jesus. Espírito, por favor. O certo, mente.
não. Mas o quando movidos de uma carnal, esse pecado do capítulo. Isso seria Deus não nos chamou do sangue,
Não. A pergunta é a mesma coisa. Se crente não de crise. Ele, salvação. Alguém que morra. Na cruz, que crê então, na mente com a
deixei apenas tempo. Glória. Rápido. Fôlego. Possível. E no se torna um câncer. Ok. Poder felizmente esse crescimento carnal
pela sua menor. Ele passou com esse cara sofrimento tipo de nada absurdas na cruz de pecado ainda e aí no papel mas se ainda categoria de temos que ter menino já
velório. Gente, uma coisa, pecado mesmo algum com canoa do fio que reais.
nós podemos, Senhor, e em nossos dirigidos agora, estamos a deixar cuidar, Jesus.